Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos voltando com o nosso estudo em Apocalipse e nós vamos tratar de um assunto do escritor desse livro, João, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. João disse: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Capítulo 1, versículo 9. Há certas coisas que são inevitáveis na vida de um crente. Uma delas é a tribulação. Segundo a palavra do Senhor, as tribulações são necessárias, porque visam um fim proveitoso. Romanos 5, 3, verso 4. Diz que a tribulação produz coisas boas em nós, como perseverança e esperança. Não devemos esperar uma vida cristã destituída de dificuldades e lutas. Todavia, precisamos fazer uma distinção entre a tribulação do reino e aquela que é fruto de uma colheita. A Bíblia afirma que tudo que plantamos, inevitavelmente colhemos. Gálatas 6, versículo 7. Às vezes, plantamos algo que não é da vontade de Deus. Contudo, ainda assim colheremos. É sério que nunca colhemos algo diferente do que plantamos, e nem na mesma quantidade. Sempre colhemos mais. Oséias 8, versículo 7. Além disso, existe tribulação que vem como ataque do diabo. Não precisamos nos sujeitar a nada que claramente procede do maligno. Um filho de Deus não tem de aceitar o convívio com a opressão do maligno. Mas existem aquelas tribulações que procedem de Deus, Lembre-se que João estava preso na ilha de Patmos. Patmos não era nenhum balneário de férias. Se formos perseguidos porque somos crentes, alegremos-nos nisso. Se formos atacados e criticados pela nossa fidelidade a Deus, ou se por fazer o que é correto, formos demitidos, regozijemos-nos nisso. Temos companheiros nessa tribulação. João foi nosso companheiro não apenas na tribulação, mas também no reino. A vontade de Deus é que comecemos a reinar hoje e não quando morrermos. Romanos, capítulo 5, versículo 17. O vencedor é companheiro na tribulação, no reino e inclusive na perseverança. Apocalipse fala de perseverança. Ele nos exorta o tempo todo a perseverar até o fim. Há um caminho colocado diante de nós. A porta e o caminho são estreitos. Quando penso que perseverança, vem-me à mente a imagem daquele maratonista que ficou daquela maratonista ou maratonista que ficou famosa nas Olimpíadas de
1988, quando chegou capengando na linha de chegada, ela não estava entre as primeiras, mas a sua imagem correu o mundo como um símbolo de alguém que supera as próprias forças, a dor, a angústia e não se deixa vencer. Algumas vezes temos nos sentido na vida cristã como aquela maratonista. A gente sempre sente vontade de parar, mas resolvemos tentar um pouco mais. Isso é perseverar, é superar nossos limites. Vencedor é o que se supera. Perseverar é sempre ir um pouco além do que foi anteriormente. Essa pequena conquista faz do atleta um vencedor. Assim acontece com o cristão. Não podemos nos acomodar onde estamos. Podemos ser melhores do que já somos. Podemos ir além de onde já estamos. Podemos amar mais do que amamos hoje. Podemos ser mais plenos do que agora. Somos capazes de conhecer um pouco mais e de ir até o fim nessa estrada. A expressão Jesus acontece poucas vezes no Novo Testamento. Encontramos a expressão em Cristo diversas vezes, mas não em Jesus. Qual a diferença? Em Cristo nos fala do Senhor como ungido, glorificado, como aquele que nos dá vida e compartilha conosco todas as coisas de Deus. Estar em Cristo é estar no corpo, é receber tudo que vem dele. Estar em Cristo é desfrutar da salvação, da graça e de toda a sorte de bênção. Mas estar em Jesus é participar do seu sofrimento. O nome Jesus denota um homem de dores. Isaías 53, versículo 3. O nome de Jesus aponta para o Salvador. O nome Jesus é o seu aspecto humano. Jesus diz a Bíblia, era homem de dores, que sabe o que é padecer. Estar em Jesus significa ser participante dos seus sofrimentos. Ele teve sofrimento físico, na alma e no espírito. Muitos têm compartilhado dos seus sofrimentos físicos, mas devemos participar também de um outro aspecto do seu sofrimento, a rejeição. Ser trocado por um criminoso é terrível. Os romanos diziam: queremos Barrabás. Foram com este, fora com este. Isso dói. O sofrimento do Senhor que hoje devemos compartilhar é exatamente esse. Ser preterido, rejeitado, esquecido, perseguido por causa do que cremos, por causa do que ensinamos, por causa da nossa fé, como o Senhor foi, sendo inocente, ser declarado culpado, ensinando a verdade, mas tido como enganador, sendo pobre,
mas enriquecendo a muitos. Isso é estar em Jesus, é ser participante do seu sofrimento. João não disse que estava em Patmos, porque o governo romano o prendeu. Antes disse que estava no exílio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse é um homem que está em Jesus. No verso 10, lemos que João se achou em espírito. Observe que a palavra espírito está com letra minúscula, porque aponta para o espírito humano. João teve a revelação no espírito dele. A maneira como você tem revelação é pelo seu próprio espírito. Se não soubermos discernir nosso próprio espírito, teremos dificuldade para crescer espiritualmente. A expressão Dia do Senhor é polêmica. A maioria dos comentaristas, no entanto, concorda que se refere ao domingo e não ao sábado. A igreja primitiva não tinha o sábado como dia de reunião. Eles escolhiam as ofertas no primeiro dia da semana, quando faziam a festa do ágape, que era a festa do amor entre os redimidos do Senhor. 1 Coríntios 16, 1 e 2. O domingo foi o dia que os primeiros cristãos separaram para estar com ele, porque simboliza o novo começo, a nova criação. O número 8 significa novo começo. Consequentemente, não é o primeiro dia, é o 8º. Numa época em que ser cristão era se constituir inimigo do Estado, os primeiros crentes se reuniam às 5 da manhã, porque acreditavam que deveria se reunir na hora em que Jesus havia ressuscitado. O cristianismo era tido como ilegal e os crentes eram párias. Foi nesse contexto de comunhão com Deus que João teve a revelação. Lá ela existe para os companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Essas três coisas caminham juntas. Nós queremos o reino, então temos de ser companheiros na tribulação e na perseverança. Glória a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.